Olá, eu sou Vera Morgado. Começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque esta semana. Comissão que trata do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff ouve os responsáveis pela denúncia e os argumentos do ministro da Fazenda. O prazo para a presidente apresentar a defesa termina nesta segunda-feira. O Conselho de Ética quer ouvir 19 testemunhas no processo disciplinar contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. E você vai ver também: o maior partido do Congresso Nacional desembarca do governo e PMDBistas que ficaram podem ser expulsos da legenda. Mais de 2 milhões de assinaturas colhidas em todo o Brasil cobram dos parlamentares medidas de combate à corrupção. O plenário aprova projetos que tratam do combate à violência contra a mulher e da rotulagem de alimentos. Na semana que passou, manifestações em 27 capitais reuniram milhares de pessoas contrárias ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O maior ato ocorreu em Brasília, onde a Secretaria de Segurança Pública calculou em 40 mil o número de participantes. Para os organizadores, foram mais de 200 mil. Em todo o país, os atos reuniram 800 mil, segundo os organizadores, ou ao menos 150 mil pessoas, segundo as polícias militares. Os manifestantes gritavam palavras de ordem em apoio à presidente e contra o impeachment. No Supremo Tribunal Federal foi referendada a liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki, que determina que os procedimentos judiciais envolvendo o ex-presidente Lula sejam remetidos da 13ª Vara Federal de Curitiba para o Supremo. O julgamento do mérito da questão ainda não tem data marcada. O Supremo ainda vai analisar se o inquérito contra Lula fica no STF ou se vai ser devolvido ao juiz Sérgio Moro. Na análise da liminar, os ministros entenderam que compete somente ao STF avaliar como deve ser feita a divisão de investigações quando há indícios de envolvimento de autoridades com foro privilegiado. O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, é responsável pelas decisões da Operação Lava Jato e determinou a retirada de sigilo de interceptações telefônicas que envolvem Lula e autoridades com foro privilegiado, como a presidente Dilma Rousseff e 2 ministros do atual governo. É importante, sim, que nós investiguemos, independentemente do cargo que ocupa, independentemente da situação econômica que ocupa, independentemente do partido político a que pertence. Isso é muito importante. Mas para o Poder Judiciário e, sobretudo, para o Supremo Tribunal Federal, é importante que tudo isso seja feito com estrita observância da Constituição Federal. O prazo para a presidente Dilma Rousseff apresentar a defesa à comissão que trata do pedido de impeachment termina nesta segunda-feira. Na semana que passou, os parlamentares ouviram os argumentos do ministro da Fazenda e os juristas responsáveis pela denúncia. O repórter Tiago Ramos acompanhou tudo e mostra como foi. A comissão especial do impeachment tem que fazer uma discussão jurídica e política, mas que está temperada com alguma outra coisa. Eu visto verde, amarelo ou preto. Esse é o mortadela. Esse é o coxinha. Eu visto vermelho e branco. Eu fui com outras 3 milhões de pessoas para as ruas protestar contra eles. Eu levei 1 milhão de pessoas para as ruas, não vai ter golpe não. Vai ter luta. Golpe foi o que eles fizeram nas eleições de 2014. Mas foi nas urnas. Eleição se ganha em urna. Eu tenho uma lista de razões para mostrar que ele está errado. Só existe processo de impeachment legítimo quando existe um crime de responsabilidade. A divisão está na sociedade e também no Congresso. Foi recolhida. Gostaria de passar a palavra para... Do lado de dentro, a disputa já deu um passo a mais. Nesta semana, a comissão do impeachment ouviu os autores da denúncia e também 2 especialistas indicados pelo PT. Eu quero te convidar a se colocar no lugar de um dos 65 deputados da comissão. Nós separamos para você as questões fundamentais sobre o impeachment. Pedaladas fiscais. Essa casa foi violada quando se estabeleceu a suplementação de verbas indevidamente. E na petição se relacionam aqui
se relacionam aqui os decretos de 2014 e 2015, que foram objeto de prolação, pela senhora Presidente da República, exatamente, contraditoriamente, exatamente, depois de ter proposto projetos de lei dizendo que não conseguiria atingir a meta fiscal, dizendo que não teria condições de realização daquilo que estava previsto na lei orçamentária, e mesmo não estando, mesmo reconhecendo que não tinha condições de cumprimento da meta fiscal, faz decretos suplementares de destinação de verbas, sem que essas verbas decorram de aumento da arrecadação. A criação de um crédito suplementar não implica necessariamente, nem gera automaticamente um aumento de despesa. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária, digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala: olha, em vez de comprar 1 quilo de arroz, compre 2. Você muda a lista do supermercado, muda a dotação orçamentária, mas você continua com R$100 no bolso. Se você for comprar mais 2 quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas. Nenhum dos 6 decretos mencionados no pedido, no processo de impeachment, modificou a programação financeira de 2015. Crédito suplementar. O órgão controlador, no caso aqui o Tesouro Nacional, não pode fazer empréstimos de instituições financeiras controladas. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o BNDES. Tá? No caso aqui, e está descrito na denúncia, foram feitos empréstimos, operações de crédito, que são denominadas operações de crédito por antecipação, com relação a estas 3 instituições financeiras controladas. Quando já se sabia que o superávit não era real, foi necessário lançar mão de um comportamento continuado de pedaladas fiscais, empréstimos vedados, não contabilizados. Por quê? Porque do outro lado estava acontecendo uma sangria. Não há apontado na denúncia qualquer ato praticado pela Presidente da República no que tange às chamadas pedaladas fiscais. Não são atos da sua competência. Até porque a parte da denúncia que trata de pedalada em 2015 não diz muita coisa. A parte da decisão do presidente da Câmara sobre pedalada em 2015 também não diz muita coisa. Diz que teve também pedalada em 2015. Mas não descreve minimamente qual é o ato da Presidente da República que foi violador da lei. E não descreve por uma razão muito simples. Esse ato não é da competência da Presidente da República. Isso tudo foi só um aquecimento, um pré-jogo. O clássico, de verdade, começa a partir da próxima segunda-feira, último dia para a apresentação da defesa da presidente Dilma Rousseff. Aí começa a segunda fase da comissão. O relator vai apresentar um texto a favor ou contra o impeachment, os deputados vão discutir e votar. Às 16h30 será protocolizado aqui na Câmara a defesa da presidente e às 17 horas, já estamos agendando agora, para segunda-feira, o ministro-chefe da AGU vai poder fazer considerações sobre a defesa. Em apresentando na segunda, nós vamos passar a noite na segunda-feira trabalhando no sentido já de ultimar esse relatório. Eu acredito que na quarta ou quinta-feira nós vamos apresentá-lo, tendo as 2 sessões de pedido de vistas e aí imediatamente a votação no plenário da comissão. O Conselho de Ética da Câmara deve ouvir testemunhas de defesa e de acusação no processo contra o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar. Entre as testemunhas de acusação, são esperados delatores na Lava Jato que citaram o nome de Cunha. Esta semana, o deputado Marcos Rogério apresentou ao Conselho o plano de trabalho. O relator tem um prazo de 50 dias úteis para entregar o parecer.
No roteiro de trabalho apresentado, Marcos Rogério propôs ouvir Eduardo Cunha e testemunhas da defesa, como advogados suíços, e também testemunhas propostas pelos autores da representação, como o doleiro Alberto Youssef. Como relator, Marcos Rogério vai realizar diligências, solicitar documentos e indicar pessoas para prestarem esclarecimentos. As duas testemunhas que eu estou solicitando o convite para estarem no Conselho de Ética, Júlio Camargo e o senhor Fernando Meirelles, um diz que teria sido pressionado para o pagamento de 10 milhões de dólares, 5 para o representado e 5 para o senhor Fernando Baiano, em contas da Suíça. E o senhor Fernando Meirelles teria dito que teria documentos que comprovaria a transferência de valores a bancos no exterior. Mas para o advogado de Eduardo Cunha, essas testemunhas não podem ser convidadas a depor. Quando da admissão deste processo, que uma das imputações da representação não foi recebida, mas sim apenas uma, a do inciso 5, a do inciso 2 de vantagem devida não foi. É com relação a essa que a defesa se defende, porque não existe a outra imputação, ela foi rejeitada. Outra polêmica debatida foi o projeto de resolução aprovado pelos membros da mesa da Câmara, que supostamente autorizaria a troca de integrantes do Conselho de Ética por conta da recente mudança na composição das bancadas proporcionada pela janela partidária. O problema é que advogar em causa própria, tentar de uma forma rasteira, tentar se prevalecer do cargo que ocupa para se proteger, isso realmente não é digno de um presidente desta casa. A resolução nunca mexeu com o Conselho de Ética e com nada pretérito. Simplesmente o Conselho de Ética tem o artigo 21E do regimento, que no seu parágrafo 2º estabelece a sua presunção de manutenção daqueles que foram eleitos. Então nunca se mexeu com o Conselho de Ética. Isso é manobra de jogo político de má fé daqueles que tentam ocupar o espaço de mídia para tentar me denegrir, tentando me atribuir manobra inexistente. Um dia antes do aniversário de 50 anos da legenda, o maior partido do Congresso Nacional, o PMDB, que tem 68 deputados e 18 senadores, decidiu romper oficialmente a relação com o governo da presidente Dilma Rousseff. O ex-deputado Henrique Eduardo Alves, que ocupava a pasta do turismo, foi o primeiro-ministro a deixar o cargo, bem no início da semana. Quem ainda não decidiu vai ter que escolher entre ficar no governo ou no partido. O repórter Marcelo Westphalen mostra como foi esse desembarque. O anúncio do rompimento com o governo foi feito pelo Diretório Nacional do Partido no plenário 1 da Câmara dos Deputados. Aqueles que aprovam a moção, que fiquem de pé e que levantem a mão. O PMDB deixa o governo e os integrantes do partido que se recusarem a entregar os cargos poderão ser expulsos da legenda. Desejamos que nos próximos dias os ministros cumpram essa decisão partidária e façam a opção de permanecer no PMDB. São bem-vindos, queremos que eles continuem conosco, mas vão ter que optar. Para bom entendedor, meia palavra já basta. Aqui nós demos hoje uma palavra inteira. Então, é para o país saber e para todos os membros do PMDB saberem qual é a posição clara do PMDB perante esse quadro de crise que vive hoje o país. O líder do PT na Câmara lembrou que há políticos do PMDB que ainda apoiam o governo e que estes não compareceram à reunião. Nem todo o PMDB estava lá. Temos que esperar o resultado político dessa decisão de afastamento. O governo da presidenta Dilma e o PT rechaçam o impeachment. Esperamos que parlamentares do PMDB na Câmara também o façam. A oposição afirma que a decisão do PMDB deverá ter influência sobre outros partidos. A decisão do PMDB vai causar um efeito dominó. Outros partidos devem seguir o mesmo caminho. Se já existia uma desarticulação total no Congresso Nacional, agora acabou definitivamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Onde é que está escrito que os partidos dessa casa são formados de Maria vai com as outras? Não existe isso. Nós precisamos respeitar
a cidadania partidária. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, comemorou a atitude do PMDB e disse que o partido tomou uma decisão que ele já defendia há meses. Eu estou 8 meses adiantado da decisão de hoje. Já os deputados e senadores do PP decidiram adiar a decisão de permanecer ou não apoiando o governo da presidente. Na semana que passou, o partido recebeu 2 novas filiações e chegou a 51 deputados. Tornou-se a 3ª maior bancada na Câmara, atrás apenas do PT e do PMDB. O líder do partido na Câmara anunciou que o PP só vai resolver se deixa o governo numa reunião prevista para 11 ou 12 de abril. A decisão vai depender do andamento da comissão que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Houve um sentimento de todos, inclusive partindo das pessoas que têm a convicção de estar querendo, vamos chamar assim, do desembarque, de que seria prudente manter essa data. Os deputados que articulam a saída do governo se disseram satisfeitos. Para nós o importante é termos a decisão antes do plenário, que é onde vai pesar os 51 parlamentares. Na comissão a gente já tem ela desenhada, eu e o Júlio e 3 pró-governo. É o quadro que acho muito difícil mudar. Nós estaremos negociando uma proposta de governo, seja para esse governo, seja para um próximo. O partido não estará negociando o Ministério da Saúde ou, eventualmente, uma outra pasta ou meia dúzia de cargos. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Mais de 2 milhões de assinaturas colhidas em todo o Brasil pedem medidas de combate à corrupção. Deputados discutem projeto que prevê gratuidade para idosos em eventos realizados com dinheiro público. É só um instante. Representantes da sociedade civil entregaram aqui na Câmara mais de 2 milhões de assinaturas colhidas em todo o Brasil pelo Ministério Público Federal em apoio ao combate à corrupção. As medidas sugeridas pelo Ministério Público Federal e assinadas por mais de 2 milhões de pessoas foram recebidas por deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. As propostas, que devem ser analisadas pelo Congresso, envolvem 19 anteprojetos de lei e um anteprojeto de emenda à Constituição, e são divididas em 10 temas: a prevenção à corrupção, a transparência de informações e a proteção à pessoa que denunciar atos ilícitos, a definição do crime e das penas para o enriquecimento ilícito de agentes públicos, o aumento das penas para a corrupção e o enquadramento como crime hediondo no caso de envolver altos valores, o aperfeiçoamento do sistema de recursos. O objetivo é impedir que o acusado possa recorrer apenas para atrasar o processo. Maior rapidez nas ações de improbidade administrativa, aumento dos prazos para a prescrição da pena, que serão contados em dobro nos casos de corrupção, criação de regras mais rigorosas para a decretação da nulidade de provas obtidas pela polícia e pelo Ministério Público, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, possibilidade de decretar prisão preventiva com o objetivo de garantir a devolução do dinheiro desviado, maior facilidade para o confisco do dinheiro obtido por meio de crimes. Parlamentares e membros da sociedade civil falaram sobre a importância das medidas sugeridas. São 2 milhões de assinaturas, mas é a vontade de 200 milhões de brasileiros que com certeza não aguentam mais a corrupção e entenderam o quanto a corrupção é nociva e quanto faz mal para a vida delas. Não há vontade espontânea, geração espontânea de vontade que faça com que as coisas aconteçam. Elas acontecem quando a gente se organiza, quando a sociedade civil se organiza e cobra do mundo político que determinados assuntos passem a fazer parte da agenda dos governantes. A CPI do CARF aprovou a convocação de mais 4 depoentes, entre eles o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os deputados também ouviram o delegado da Polícia Federal responsável pela Operação Zelotes. Ele detalhou a investigação sobre o esquema de venda de sentenças no Conselho, que teria causado à Receita Federal um prejuízo estimado de 19 bilhões de reais. O delegado Marlon Cajado, da Polícia Federal, detalhou na CPI do CARF a participação de conselheiros e intermediários
no direcionamento das decisões do Conselho do Ministério da Fazenda. Mas ele evitou comentar conclusões de investigações que ainda estão em andamento. Uma delas apura pagamentos feitos a um filho do ex-presidente Lula. A empresa que contratou Luiz Cláudio Lula da Silva teria atuado na aprovação de uma medida provisória em benefício do setor automotivo. Na medida provisória 512, foi colocada uma emenda em que se fulminou um objeto de uma questão que está sendo discutida no CAF. Eu garanto para os senhores que essas investigações não estão paradas. Só que a investigação de corrupção é uma investigação muito complexa. Como eu disse, com a droga, você pega um spray, borrifa nela, se ficar azul, é droga. Com corrupção não funciona dessa forma. Você tem que ter uma gama de elementos para se convencer e convencer os outros de que aqueles pagamentos foram para algum tipo de ato ilícito. A CPI aprovou por consenso mais 3 depoimentos do chamado bloco institucional. Vão ser convocados o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-secretário da Receita Federal, Otacílio Cartacho, e a corregedora-geral do Ministério da Fazenda. Também foi aprovada a convocação do lobista Alexandre Paes dos Santos, já denunciado por extorsão e lavagem de dinheiro. A CPI adiou a decisão sobre o depoimento de um filho do ex-presidente Lula. A maioria dos deputados preferiu esperar a reunião reservada com o Ministério Público Federal, marcada para a próxima semana. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar denúncias de crimes cometidos por dirigentes da FIFA, começou a funcionar na semana que passou. O deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, será o presidente. E o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, o relator na comissão. Numa semana em que o possível impeachment da presidente Dilma Rousseff foi o tema dominante nos debates, o plenário da Câmara votou vários projetos. Entre eles, o combate à violência contra a mulher e a rotulagem de alimentos. A repórter Carol Siqueira acompanhou tudo. Os deputados decidiram que o fabricante de alimentos terá de informar nos rótulos sobre a presença de lactose e caseína. A proposta também proíbe a fabricação e importação de alimentos para consumo humano com gordura vegetal hidrogenada e gordura trans. Permite apenas gorduras trans naturais, não incluídas artificialmente. Isso evita que nós tenhamos crises alérgicas das pessoas que têm alergia à própria lactose. É um direito do consumidor. Acho que é fundamental que nós tenhamos o máximo de transparência possível para que o consumidor possa se empoderar e assumir a sua condição de cidadão. A proibição do uso ou da produção de gordura vegetal hidrogenada é uma radicalização desnecessária e prejudicial. Outro tema da semana foi o combate à violência contra a mulher. Os deputados aprovaram mudança no Código Penal para aumentar as penas nos casos de feminicídio quando forem feridas as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A pena é elevada em 1/3. Uma medida provisória causou polêmica aqui no plenário, porque libera créditos orçamentários para que o governo quite dívidas com o BNDES e com o FGTS. É o que o Tribunal de Contas da União chamou de pedaladas fiscais, argumento da oposição para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o tema do impeachment acompanhou os trabalhos do plenário do início ao fim. Foram muitos os pronunciamentos contra e a favor do afastamento da presidente da República. O pedido de impeachment analisa decretos que garantiram pagamento de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Não há crime de responsabilidade. Tentaram de maneira obstinada aprovar as contas de 2014 da senhora presidente Dilma, contas essas que foram rejeitadas por unanimidade no Tribunal de Contas. E é peça fundamental que o país tem que ter conhecimento, caracterizando crime de responsabilidade fiscal. O ex-ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PDT, protocolou na sexta-feira um pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer.
No documento, Cid Gomes alega que o vice-presidente e o PMDB são mencionados nas investigações da Operação Lava Jato e aponta suposto crime de responsabilidade. Há também referências ao PMDB, a contribuições dadas ao PMDB. E o senhor Michel Temer, vice-presidente da República, além de vice-presidente da República, é o presidente do PMDB e está nessa posição há muitos anos e, portanto, deve responder por essas denúncias. A Câmara discute um projeto que prevê gratuidade para idosos em eventos mantidos com verbas públicas. A proposta do Senado, que altera o Estatuto do Idoso, aguarda a votação no plenário. Há 23 anos, o Estatuto do Idoso marcou uma mudança na maneira como os mais velhos são tratados no país. Com o Estatuto, eles passaram a ter uma lei específica que garante direitos nessa fase da vida. Nas atividades de cultura, esporte e lazer, os idosos já pagam as entradas com 50% de desconto. Agora, esse direito pode ser ampliado. Está em análise na Câmara a entrada gratuita nos eventos esportivos realizados em estádios e ginásios, nos museus mantidos com verbas públicas e em eventos culturais patrocinados pelo governo federal. É um projeto de lei do Senado que modifica o Estatuto do Idoso. Um projeto do deputado Arnaldo Faria de Sá, que vai na mesma direção, está em análise conjunta com a proposta do Senado. Já temos hoje estacionamento gratuito para idoso, vaga reservada para idoso, temos fila preferencial para idoso e essa, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de você dar ao idoso o direito de ele participar de qualquer evento sem precisar pagar. A deputada Flávia Moraes, que é a coordenadora da Frente Parlamentar Mista do Envelhecimento Ativo, concorda que a mudança reforça as políticas públicas que já existem para os idosos. É uma oportunidade de participar efetivamente da vida da sociedade. É isso, eu fico por aqui, mas você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!